Olá, eu sou a Lu, aqui, Curitiba, quase 0 graus. Mas estamos aqui para pintar para vocês, só por amor. Lembrando que o apóstolo Paulo, lá aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Então, aqui eu tenho o pano Santa Margarida, referência SM08 liso, uma tábua grudenta, porque eu passei cola permanente. Cola permanente você passa com o pincel, espera um pouquinho, ela não vai secar, ela fica grudento. Se encontra em armarinhos. Eu mostrei o da Acrylex, mas tem várias marcas e todas são boas. A tábua, o material pode ser uma tábua mesmo, um Eucatex, pode ser um fundo de gaveta, um fundo do guarda-roupa que você não usa mais. Pode ser até um vidro. Isopor eu não recomendo muito porque ele, com o tempo, ele vai saindo pedacinhos. Então, você estica. Eu vou colocar uma romã aqui. Ela não é tão redondinha assim. Eu vou colocar aqui embaixo aquele fundinho que eu gosto da romã. Vou fazer até assim meio grandinho para dar bastante espaço para você ver. Tá, aí agora eu vou colocar um galinho que tem que sair por aqui, mas ele vem pra cá. Um recorte. Vamos fazer aqui mais um galinho. E esse vem aqui. O galinho da romã. Que tá preso aqui. Agora vamos colocar umas folhinhas aqui desse lado. Vou fazer uma ponta aqui. Uma folhinha mais comprida, né? Que é a folhinha da romã é assim compridinha. E aqui mais uma menorzinha e mais uma menorzinha. Acho que já tá bom. Isso. Vamos começar pelas folhinhas. Eu vou usar o verde pistache, vou usar o verde pinheiro e um pouquinho do marfim. Folhinhas mais novas, tô usando o pincelzinho 2, tá? Folhinhas mais novas, vou preencher com o verde pistache. Lembrando que preencher é pegar a tinta, colocar e espalhar. Quando acaba, você pega de novo. Você não pode esfumaçar, que é só esfregar o pincel, limpando o pincel no tecido. Pronto, preenchi duas. Aqui nós temos uma questão. Eu tenho duas folhinhas que se encontram. Quando as duas se encontram, uma tá por cima e a outra por baixo. Aqui, esta pequena, eu quero deixar por baixo. Então, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de sombra nela. Um pouquinho de sombra de verde pinheiro, que é a sombra que eu tô usando. Esta aqui, também eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, do outro lado. No pezinho aqui, ó.
Ela é tão pequenininha, mas mesmo assim dá pra gente colocar um pouquinho de marfim, um pouquinho de luz. Eu vou marcar o pé tá aqui, a ponta tá ali, o centro. Aí eu vou puxar essa luz para baixo, para esquerda, e depois eu pego daqui, ó, de cima da ponta e venho pro pé, ó, do pé para ponta, da ponta pro pé. Essa daqui é a mesma coisa, puxo a linha do centro. Eu preciso colocar o marfim, que é a luz, ali, ó, naquela linha. Se eu coloco o marfim aqui, puxando da ponta pro pé, eu coloco o marfim aqui no centro, puxando do pé pra ponta. E eu vou ter um V. Pouquíssima tinta, coloquei mais um pouquinho, puxo do pé para ponta. Mais um pouquinho. Agora eu tava trabalhando assim, agora eu vou trabalhar assim, que eu vou colocar a tinta lá na borda de cima e vou puxar sentido pé. Agora essa daqui, a tinta aqui precisa ficar clarinho, porque eu tenho sombra lá e preciso desse contraste. Então eu vou puxar, ó, da ponta pro pé. Da ponta pro pé saiu uma bolinha. Agora eu coloco no centro e puxo sentido do pé pra ponta. Olha, do pé pra ponta. Faço acabamento com o pincel zero. Pincel zero, a gente carrega ele só um pouquinho. Você não deve enfiar a tinta até aqui. Você tem que pôr a tinta 1/3 do pincel. Olha, quando você pega a tinta, tá vendo ali? Ó, 1/3. Aí eu começo sempre na área mais escura. Aqui eu posso fazer umas ranhurinhas. Vou fazer um semi-contorno, que não é aquele contorno inteiro, tá? É um contorno assim meio repicado. Aqui também. A linha do centro, eu vou marcar aqui, ó, as ranhuras. 3. Pode até colocar pro outro lado também, tá? Não coloquei ali porque o espaço é muito pequeno. Aquele semi-contorninho do lado de baixo. Se ficar, olha, o meu pincel abriu ali, tenho que cuidar dele. Passou um pouquinho para fora, eu posso acrescentar um pouquinho de tinta aqui, ó. Já conserto. Quando a gente vai fazer esse acabamentinho, a gente pode consertar. Aqui, se você não consegue fazer com com o 0, você pode vir volta com o 2. Ó, tô acrescentando um pouquinho do verde pistache e agora eu vou acrescentar um pouquinho do marfim. Pronto, consertei tudo. Esta folhinha, vou preencher essas duas folhinhas com o pistache. Agora, eu vou usar o verde pinheiro e fazer um pouquinho de sombra. Onde? Sombra onde tá por trás. Nesta aqui, a sombra tem que ficar nesse lugarzinho, ó. E nesta aqui, vai ficar neste lugar. Você viu que eu praticamente contornei a fruta, porque a fruta tá lançando sombra em cima da folha. E aqui a minha luz natural, ela vem da esquerda. Então, essas pontas e esse lado vai ficar mais claro. Olha o que eu vou fazer. Lavei meu pincel. Eu vou passar a linha do centro e eu vou puxar, eu quero a luz batendo aqui, ó. Então, eu vou puxar essa luz pra cá e essa pra lá. Essa da ponta pro pé. E esta do centro, do pé pra ponta. Vai ficar assim. Esta aqui, eu quero luz nessa parte de cima. Então, eu vou pôr o marfim ali e vou puxar pra dentro. Por quê? Da ponta pro pé. E aqui, essa luz de dentro, eu vou puxar do pé pra ponta. Nesse sentido, olha o V. Tô colocando o marfim
com o pincelzinho 2 também. Coloco a tinta, dou uma puxadinha e tá iluminada minha folha. Aqui a mesma coisa, coloco a tinta, dou uma puxadinha. Não fique arrumando muito, porque senão você tira a ranhura. Um vai ficar mais bonitinho, o outro menos bonitinho, mas no final, no conjunto, sempre fica muito bom. Aquele acabamento. Aquele semi-contorno. Meu pincelzinho abriu de novo. Um detalhe, sempre que você vai fazer esse ali, depois eu arrumo. Sempre que você vai fazer essa ranhura do centro, você coloca do meio, depois estas aqui, ó, você deve sair daqui, da linha do centro, sentido borda. Porque se você bater o pincel aqui pra lá, onde você põe o pincel fica mais grosso, tem mais tinta. Aí você vai levando, a tinta vai sumindo. Mas a gente precisa que fique mais grosso ali dentro e pra fora que venha acabando essa tinta. Então preste atenção nisso. Bom, a folha tá pronta, os cabinhos eu vou preencher aqui, ó, onde tá mais grossinho, com o sépia e o pincel 2 mesmo. Tô trabalhando com o pincel bem de pé, porque ele vai sair, o cabinho vai sair bem parelho. Parelho que eu quero dizer é igual a grossura. Um pouquinho aqui, para fazer um galinho. E aqui eu começo grossinho e vou afinando. Posso ainda fazer com esse mesmo pincel. A única diferença é que ao invés de trabalhar com ele de pé, eu vou deitar e vou trabalhar com ele assim, ó, com a tinta para cima. Olha como eu consigo fazer galinho bem fininho usando essa forma de segurar o pincel. Lavo. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho vivo em cima desse sépia. Isso vai fazer aquele cabinho mais avermelhadinho. Agora eu vou iluminar um pouquinho. Um pouquinho só de tinta, coloco ali em cima e dou uma puxadinha para baixo. Pode deixar assim, ó, manchadinho. Cabinho não tem que ser lisinho. Aqui na ponta nem vou colocar, tenho que consertar ali com zero. Aqui um pouquinho. E ali nem vou colocar porque ficou muito estreitinho. Vou arrumar aqui o corte que eu quero deixar espetado. E agora nós vamos... Ah, tem um cabinho ainda ali. Que eu vou fazer com o zero e vou fazer com o sépia. Posso até iluminar um pouquinho. Principalmente aqui. Ali. Agora, a fruta, vou usar o pincel número 6. Vou usar o vermelho vivo. O amarelo ouro. E o vinho. Primeiro, eu vou definir minha área de luz, que vai ser aqui, ó. Lembra? A luz tá vindo de lá, então vai ser aqui. Eu vou colocar uma pincelada de amarelo ouro e uma pincelada de marfim, juntos. E vou misturar
essa área. Vou preencher um pouquinho de cada um, né? Você nunca deve deixar uma área que você quer colocar outra cor junto e misturar desse jeito. É sempre assim, ó. Você tem que ir limpando o pincel para fora. Aqui tá preenchido, aqui esfumaçado. Pronto, limpei bem meu pincel. Eu vou terminar de preencher com o vermelho vivo. Olha, você pode pôr o tom de vermelho que você tiver. Não tem que ser o vermelho vivo, pode ser qualquer um. Assim como, se você não tem uma cor que eu tô falando, que eu tô sugerindo, você pode usar a cor mais próxima que você tiver. Ou então, arrisca uma misturinha. Você viu que eu não tô preenchendo aqui as bordas? Eu venho direto aqui, ó, onde eu quero misturar, porque o amarelo ainda tá úmido. Então, eu tenho facilidade para entrar com esse vermelho. E não vai ficar aparecendo aquela linha de divisão entre as cores. Pronto. Agora eu vou me preocupar com o restante. Vou preencher total aqui de vermelho. Preenchi de vermelho, misturei aqui no amarelo. Agora eu vou usar o vinho para fazer a sombra. Eu vou colocar esse vinho aqui, ó, atrás. Eu vou colocar todo esse lado aqui, ó. Você viu que eu coloquei bem atrás aqui. Só limpei o pincel aqui em cima. E esse canto aqui, todo esse lado, eu vou deixar sombreado. Você pode usar o vinho, o uva, o berinjela, até mesmo o sépia você pode usar aqui. E o romã, ele é assim meio... A romã, ela é meio manchadinha. Então, nem tô misturando muito esse vinho. Contorninho. Misturinha. Esse lado de cá, por ser uma fruta redonda, para ela não aparecer com uma moeda, então eu vou colocar um pouquinho na borda também. E vou limpar o pincel para dentro bem de leve. Vou fazer todo o contorno. Agora, ela não é tão redondinha. Então, eu vou saindo daqui. Daqui. Eu vou puxar aqui, ó. Uma área um pouquinho mais escura, ó. Uma linha. Acompanhando esta linha, tá? Vou deixar assim uma mancha. Vou fazer um pouquinho aqui pro lado de cá também. Agora eu vou iluminar essa parte aqui do centro. Marfim. Vou crescendo. Eu não posso ultrapassar essa área que eu tenho aqui de luz meio amarelada. Com esse pincel meio sujinho, eu vou colocar aqui, ó. Não deu. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Entre esse e esse, no meio desse espaço. É um pouquinho de luz. Agora, nós vamos construir isso aqui. Pincel 2 e o vermelho. Eu vou encher esses aqui de trás, ó. São duas pontinhas. Pra ficar fácil. Agora, eu vou pôr um pouquinho de sépia aqui embaixo, fazendo uma sombra.
Lavo meu pincel e coloco um pouquinho de marfim aqui na ponta, fazendo uma luz. Não vai ficar vermelho puro, tá vendo? Agora eu vou preencher o restante aqui com vermelho. Eu vou acentuar aqui, ó, com sépia, essa sombra aqui de trás, porque eu quero que fique, isso daqui fique bem saliente, aparecendo bem. Esse daqui, ó, vou puxar um pouquinho o sépia aqui. Lavo o meu pincel. E vou colocar um pouquinho do marfim aqui na pontinha, passando por cima daquele lá que tá atrás. Eu tô sujando, tá vendo? Sujando o vermelho com marfim. A luz aqui vai mostrar que essa parte tá por cima. Olha como eu fiz com o pincel. Aqui trabalhei assim. Aqui trabalhei com o pincel assim. E aqui assim. Fechou ali, mas não precisa chegar embaixo. Essa partezinha aqui, ela vai ficar mais clarinha. Mas ela não é reta, ela é arredondadinha. Se você quiser, pode até pegar um pouquinho do sépia. Desse lado aqui, ó, pode deixar um pouquinho mais escuro, porque esse lado aqui é o lado da sombra. Umas manchinhas, ó, tá vendo? Fiz. E agora eu vou tirar essa linha, só dando pinceladinhas. Aqui sumiu tudo, então eu vou colocar mais um pouquinho. Eu quero que apareça. Aqui, ó, no final da coroa, vai um pouquinho de luz, pouquinho de marfim, assim, ó. Tem que ficar aqui, ó, bem da largura da coroa, tá? Agora, usando aqui, eu tenho, ainda tá úmido, mas eu vou pôr um pouquinho mais de tinta no pratinho. Acho que eu vou escurecer um pouquinho mais aqui com o vinho. Pincelzinho número 2. Isso, agora não ficou aqui tão claro. Eu vou pegar a tinta assim, ó. Coloquei a tinta ali. Lavei meu pincel. Agora eu vou pegar a tinta assim, ó. Não assim e nem enchendo o pincel. A tinta só tá de um lado. E eu vou batendo essa tinta, fazendo tipo risquinhos, manchinhas. Porque essa fruta, ela não é lisa. Olha que eu começo sempre na área escura. E vou fazendo algumas manchinhas. Pense assim, aqui tem a linha do centro. Eu não vou colocar manchinha aqui em cima, tá? Só vou colocar nessa área de volta. Então, essas manchinhas não podem ser retas. Elas têm que fazer a curvatura. Então, você vem colocando de pouquinho. Olha. Faz de conta que isso aqui é a fruta. Aqui tá o pé, aqui tá o cabinho. Então, você vai colocando manchinhas assim, ó. Ó, vem fazendo, acompanhando a linha de fora. Aqui pode ficar até... Aqui nós vamos colocar com sépia. Sépia vai ficar mais forte. São manchinhas mesmo, tá? Pinceladinhas curtas.
Aqui só uma sujeirinha. Pincelzinho bem limpo. Pronto, agora eu vou pegar uma pincelada de sépia do mesmo jeito e vou colocar manchinhas aqui, desse lado, em cima da área de sombra. Você viu que com uma pincelada eu faço muitas manchinhas. Pronto, agora, algumas com vinho, algumas manchinhas especiais. 3 pinceladinhas, uma pinceladinha, uma bem pequenininha, um pouquinho do lado. Não tem um lugar certo. Se você olhar a fruta, ela tem uma porção dessas manchinhas. Evita colocar muito nessa área, mas é bom que coloque assim alguma coisinha também. Tem gente que gosta de fazer com o cabinho do pincel. Ó, é simples. Você só consegue fazer manchinhas um pouco menores. Então, coloque um pouco com cabo, coloque um pouco com o pincel. Experimente, faça aquilo que você consegue fazer melhor, aquilo que você se agrada mais. Agora eu vou puxar aqui, ó, essa parte do vinho. Posso até colocar, tá fechado o meu pote, não vou abrir, mas posso colocar um pouquinho do vermelho aqui também. Vou colocar. Essa é a sombra, tem que ficar bem grudadinho aqui. E tem que sair aqui, ó, reto, tá? Debaixo da fruta. Agora, pego um pouquinho de sépia, vou deixar aqui bem grudado, bem escurinho. E venho crescendo sépia pra cima do vermelho, sem cobrir esse vermelho. Aqui, ó, fica bem preenchido. Aí eu vou limpando o pincel pra fora, trabalhando redondinho. Pronto. Você viu que ficou aqui, ó, grudou, sumiu a linha da romã. Então, eu vou pegar um pouquinho do vermelho e eu vou fazer essa linha aqui, ó. A minha linha ficou meio tortinha. Aqui. Agora, a gente tem essa linha de luz que separa o elemento da sombra. Aqui, tô sentindo falta de uma coisa, parece que eu tô complicando, né? Mas essa parte aqui, ó, ela tem que fazer isso aqui. Ela não pode sair reta aqui. Porque isso daqui é o fundinho da fruta. Então, eu vou fazer agora. No teu risco, vai essa linha aqui, tá? Pronto, agora eu fiquei mais satisfeita. Talvez você nem enxergue aí, mas eu tô enxergando. E eu vou escurecer um pouquinho essa daqui, porque ficou muito branca. Um pouquinho de sombra no meio. Satisfeita. Agora eu vou colocar no meu pincel com um pouquinho mais de cerda, uma pincelada de água. E uma pincelada de azul hortênsia. Misturo. E faço um pouquinho... Ah, esse cabinho, essas folhinhas todos estão secos, tá? Eu coloco um pouquinho desse azul em todos os cantinhos. Lembrando que eu não posso colocar aqui dentro, ó, tá vendo? Do cabinho sem passar um pouquinho aqui pra fora. Mas é só um pouquinho, não vai fazer uma roda. Nem vou encontrar aqui, ó, deixei uma linha branca. Vou pôr um pouquinho aqui nesse cantinho de cá também.
entre as folhinhas, sem subir muito, e um pouquinho nesse canto. Sempre nos cantinhos você vai começar a sombra. Aí você vai limpando o teu pincel para fora. Esse daqui está pronto. Bem satisfeito com o meu romã. Espero que vocês tenham gostado. Mais um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E para você que tem me apoiado, muito obrigada. Até o próximo vídeo.